Chá de Quarentena, conhecimento ao pé do ouvido. Fala galerinha do chá, estamos aqui de volta, terceiro episódio do Chá de Quarentena, todo mundo em casa, todo mundo quietinho, todo mundo passando álcool gel na mão, todo mundo lavando a mão o tempo todo e também estudando, que eu sei que é o que vocês mais gostam de fazer nessa quarentena, vocês não estão conseguindo suportar essa saudade. E aí, né, a galera tava comentando que aqui no Chá de Quarentena é só humanas. Muito pelo contrário, a gente vai tentar abranger todas as matérias. E hoje eu trouxe a matéria que vocês estavam com mais saudade. Eu tenho certeza que é aquela matéria que todo mundo tava morrendo de saudade, que é a matemática, né? Que é aquela matéria que ou 8 ou 80, ou todo mundo ama ou todo mundo odeia. Mas uma coisa algo que eu sei, se tem algo que todo mundo ama no Hélio Alonso, é o professor Orlando que tá com a gente na linha. Fala, Orlando, tudo bem? Tá de quarentena por aí, rapaz? Tô de quarentena aqui, tô seguindo as regras aí do governo. E aí, Carlos, como é que tá aí o pessoal? Tudo tranquilo, tudo bem? Tamo levando, né? É aquilo, a gente fica... minha vida é estudar, jogar videogame e comer, principalmente comer. A tendência é eu sair da quarentena com 312 quilos, mas enfim, a gente vai levando. A geladeira, nunca tive uma relação tão próxima com a geladeira. Tá difícil. Mas vamos lá, galera. E aí, vocês ficam me perguntando, mas como que a gente vai falar no meio disso tudo de matemática? Gente, tudo que vocês estão vendo na televisão é matemática. Por que eu tô dizendo isso? Porque vocês estão vendo a evolução do contágio. Toda hora tem um gráfico para cima, um gráfico para baixo, a curva para um lado, a curva para o outro. E a matemática vai ajudar a gente a entender um pouco como que o coronavírus se espalhou tão rápido na China, depois na Europa e aqui no Brasil. Então, né, Orlando, a matemática ajuda a gente a explicar um pouco como que essa doença ela foi se disseminando pelo mundo, né? Olha só, a matemática aí, ó, tranquilo de entender, uma matemática básica, né? Porque nós temos aí essa progressão a disseminação aí do vírus, né? Então, como essa progressão é muito acentuada, né? Ela não pode ser considerada uma progressão aritmética, onde vai somando casos, né? Como cada pessoa contaminada tem a capacidade de contaminar outros 3, então, e aí cada um desses outros 3 contamina mais 3, então nós temos aí uma progressão geométrica. Eita. Então é uma função exponencial e aí mostra a gravidade da situação, né? De um dia pro outro. É aquela parada, Oi? né? Tipo, só pra ver se eu não tô entendendo errado também, porque aqui eu tô igual na nossa galera, assim, eu juntou 2 com 2 e embola minha mente, enfim. Juntou número, se juntar número e letra, então, aí que eu apago. Enfim, que é o seguinte, a progressão aritmética é aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, A 5, progressão geométrica é mais aquela 2. 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 16 ao quadrado eu já não sei mais. Mas é isso, né? Exatamente. Entendi. Isso. A progressão geométrica você vai multiplicando, né? Você tem um fator aí que é chamado de razão, né? E aí vai multiplicando. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 e por aí vai, né? Por isso Entendi. que esse vírus, né, o COVID-19, né, é extremamente agressivo, né? Porque faz com que os infectados, né, cresçam muito rápido. Que é aquilo, E aí, o vírus desses infecta... infectados, né, nós temos os grupos de risco, né? Sim. E levam aos óbitos, né? Então é aquilo, uma pessoa infectou 2, cada uma dessas pessoas vai infectar mais 2. Exatamente. Aí as outras, e aí ferrou. Aí a gente tem uma disseminação rápida do vírus, né? Então, assim, para matemática, quanto mais pessoas tiverem o risco de contaminação, maior será o risco dessas pessoas contaminarem outras pessoas e assim sucessivamente. Seria isso? E assim sucessivamente, exatamente. E aí, dentro desses grupos infectados, né, é que vem uma outra estatística, né, que são as pessoas idosas, com mais de 60 anos, né, que aí, devido a problemas de saúde já pré-existentes, né, são mais graves, né, e levando a óbitos, né. Então essa é a grande preocupação do governo. Por isso, não saia de casa. Rapaz, evitem aglomerações. Tava até brincando com o pessoal para evitar aglomeração, ou seja, pode ir no jogo do Botafogo, né?
normalmente não tem aglomeração mesmo, dá para ir tranquilo. Isso, não tem aglomeração. Não tem aglomeração. Mas olha só, uma parada que você falou aí, que você falou da estatística, né? A estatística, ela é muito importante pra gente tentar entender e tentar prevenir, né? Porque ela ajuda a gente a ver onde tem o número maior de infectados, aonde quem são as pessoas. Dados, né? Isso, facilita, né? Identificar os problemas e também as soluções, né, possíveis, né? Porque muita a gente gente vê onde tem maior concentração de pessoas infectadas. Sim. E aí nessa região onde tem mais pessoas infectadas consegue ter uma atuação mais forte, né? Para exatamente evitar que essa contaminação evolua. Então aí é importantíssima aí a coleta de dados estatísticos, né? Aonde vai surgindo, né, novos dados para a gente tentar controlar da melhor maneira possível aí essa escalada exponencial de contaminação. E aí então, a estatística aí é fundamental. Aí a gente tem essa estatística, né? Que até pra gente ter a questão da proporção, né? Que é muito importante a gente ficar ligado. Que é o seguinte, muita gente fala que o coronavírus está matando pouco. Só que a gente tem que ver a proporção entre população, né? População que ela está infectando, a questão da letalidade, a proporção entre mais jovens, entre mais idosos e também a proporção de pessoas infectadas. Que eu acho que a grande questão do coronavírus, tudo bem, ela tem uma letalidade proporcionalmente baixa, só que em números absolutos ela é muito alta, né? Perfeito, A gente aí quando faz a estatística, né, nós temos esses dois tipos de dados, né? Frequências relativas e frequências absolutas, né? Uhum. E aí quando a gente entra na frequência absoluta, que a gente fica assustado, né? Porque o número de pessoas em óbito, né, infectadas é muito grande, né? Às vezes as pessoas, porque no Rio de Janeiro tem 5 milhões de habitantes. Só pelos dados de hoje, né, só tinham morrido no Rio de Janeiro 4 pessoas. É muito baixo, mas não é por aí que se analisa os dados, né? É a questão da curva, né? Como que a gente curva, tá subindo aos poucos com esse número de infectados, né? E aí tem um gráfico que a gente vai colocar aí, né, na telinha, que vocês provavelmente estão vendo. O problema não é o número hoje de mortos ou de infectados, população de 5 milhões, nós temos 1.000 e, sei lá, no Rio de Janeiro, 180 infectados, 180 e pouco. Só que assim, o problema é que se você for acompanhar dia após dia, essa curva tá subindo, né? Exatamente isso. O que acontece é que, por exemplo, hoje estamos trabalhando basicamente no 7º dia, né? Mas, aí no 11º dia, né, esse número pode ser muito alarmante e o sistema de saúde não dá conta, né? Não dá conta, exatamente. Porque a tendência agora é aparecerem cada vez mais casos, né? E aí esse gráfico que a gente colocou, que o Orlando me passou mais cedo, ele mostra como que ela foi avançando. E se você comparar na Itália com o dado do Brasil, a gente percebe que a subida ela é semelhante. É isso que preocupa, né? A matemática pode mostrar pra gente que o que vem a seguir não é muito bom, vamos dizer assim. A nossa curva de subida, né, ela é mais acentuada do que da Itália, né? Mas nós estamos assim, né? Tipo assim, 5, 6 dias atrás em relação a resultados da Itália, né? Mas é por isso que a gente fica bem preocupado, né? Porque se nós estamos uns 4, 5 dias atrás na Itália, né? O que está nos esperando lá na frente, né? Então essa é a preocupação. Então essa curva aí mostra bem essa exponencial aí preocupante, né? Que é a famosa curva de pico, né? O que seria então essa curva de pico, assim, pra gente, pra quem é leigo como eu, que a única coisa que eu aprendi em matemática, Orlando, na minha vida, que eu guardo até hoje, é equação de segundo grau. Delta é igual a B2 menos 4AC, x é igual mais ou menos raiz de delta, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Isso aí eu tatuei. Mas tá lembrando bem, mas tá lembrando teu professor de matemática do ensino fundamental, né? Professora Neide. Nossa, me odiava ela. Enfim, assim, mas o que a galerinha diz assim, que não vou usar isso aí pra nada. Tá mostrando que essa questão da curva de pico, a curva exponencial, né? São coisas que a gente tá usando no nosso dia a dia. Matemática, nessa crise aí, a gente tá usando matemática todo santo dia, né? Mostrar que a matemática ela tem a sua utilidade prática, como todas as outras disciplinas. Prática aí, exatamente isso. A gente observando
a televisão, né, os repórteres, né, os programas de informação, né, e tudo isso, mostrando matemática, gráficos, né, direto, né, galera do 8º ano, 9º ano que começa a estudar estatística, né, está tendo aí uma boa oportunidade de desenvolver, né, esses conhecimentos, né, coleta de dados, né, análise de dados, Sim. frequências, né, o que é moda, o que é mediana. Então, isso daí está dentro da estatística, né? Isso eu lembro. E aí, Moda, o que é mediana. moda? Moda, São média e aqueles mediana, casos né? mais comuns, né, que acontece. Então, no caso aqui nosso, né, Isso eu a lembro. preocupação são os idosos, né? Sim, sim. Entendeu? Mas, como as pessoas dizem, né, o vírus, ele não escolhe, né, cor, raça, ninguém, né? Sim, sim, Vai sim. todo mundo. E aí o que a gente está vendo é isso. E aí, pra Então- gente. Pra gente já encerrar esse papo matemático sobre o coronavírus, a gente tem a questão da amostragem, né? Todas essas pesquisas que estão sendo feitas, esse ano é um ano de censo, né? Que aí é a principal união da geografia com a matemática, né? Que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que várias pesquisas estão sendo feitas pelo IBOP, muita gente questiona essas pesquisas, né? Se a população está apoiando ou não as medidas de prevenção, se a população está querendo ficar em casa, ou acha que tinha que ficar na rua. E aí a gente tem muito a questão da amostragem, né? Porque, de fato, é uma amostragem pequena, mas essa amostragem pode sim fazer a gente ter uma Isso, ideia do que é a Uma realidade, ideia né? do que vem pela frente. Então, Exatamente isso. como é né? que funciona mais ou menos isso? Pra gente tentar explicar pra galerinha essas estatísticas. Como que elas são feitas e, na maioria das vezes, elas acertam. Embora tenha aquela famosa margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso, né? Não, o que é feito é o seguinte, numa população, sei lá, vamos supor, pegar um dado bem simples de fazer conta, de 100 pessoas, Sim, ok? sim, Aí você faz uma entrevista em 10 pessoas, sim. tá? E aí, a partir dessas 10 pessoas, você tira, né, o que você quer. Né? No caso do vírus, né, são pessoas infectadas, aí a partir da infecção, idade, certo? Então, Sim. local. Você vai dividindo, também. né? Você vai criando Isso. vários grupos dentro de um grupo. Você tem um grupo maior e dentro desse grupo maior você cria outros grupos, seria isso? Perfeito, você vai fazer uma entrevista, né, para mostrar de 10. 10 significa 10% de 100, o exemplo que eu citei, né? Aham. E aí, a partir daí, eles fazem essa projeção total da população da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, essa é a ideia, fazer uma proporcionalidade mesmo, né? Que é a famosa frequência relativa, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor, de 100 pessoas, eles fazem uma pesquisa. Aí, 6 estão infectados. 6 é 60% de 10, né? Então, eles projetam que 60% de 100 também estão infectados. Então, é uma projeção que eles fazem, né? Aí é aquilo que você falou, aí tem uma margem de erro para cima e para baixo, né? Entendeu? Entendi. Então, isso é feito. Meu sonho como jornalista é falar, essa pesquisa teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Acho muito bonitinho isso. Enfim, aí tem a questão de empate técnico, aí tem outras questões que não vêm ao caso. E aí, pra gente fechar, Certo. Orlando, o que a Oi. gente pode dizer para os nossos alunos, para eles olharem esses dados e tentarem trazer para a realidade deles de sala de aula, ou melhor, como que eles podem pegar o ensino da matemática que eles têm em sala de aula e usar para entender o contexto que a gente está vivendo. Olha só, vamos pegar o pessoal do Fundamental 2, Sim. né, 8º ano, 9º ano. Alô, galera Trabalho do de 8º e estatística, né, no seu início. Sim, É um belo, né, uma bela oportunidade, né, deles verem na prática, né, o que a gente trabalha em sala de aula, né? Inclusive eles trabalham de pesquisa, né, coleta de dados, né, analisar dados, né, Sim. ver os gráficos, né? Então isso é muito legal. E a galera do 3º ano vestibular, né, o pessoal do terceirão, né, isso aí não tem jeito. E nem cobra isso direto, os vestibulares cobram direto estatística, né, dados estatísticos, tabelas, análise de tabelas, né, gráficos. Então isso aí para eles também é muito importante, né, esse conhecimento, né, de estatística, né, em termos de vestibular, né, em termos de Enem, porque
essa coleta de dados, análise de dados, ele trabalha direto no Enem, na interpretação de tabelas, interpretação de gráficos, né? Entendeu? E aí propor soluções para situações, né? Então isso aí, para eles, está muito legal trabalhar em cima desses dados bem concretos, né? Inclusive, eles têm a oportunidade de ver que quando a gente fala em sala de aula, teoricamente, a evolução de uma situação, né? Aí eles ficam assim, pô, como é que pode? Será que é possível? Isso é meio teórico. Então, a gente vê uma exponencial dessa da evolução dos infectados com vírus. Então, isso mostra que isso é uma realidade, né? Não é uma coisa só teórica, não. Que é possível, sim. Então, é muito legal essa vivência deles nesse momento, né? Infelizmente, né? Vamos tentar tirar o lado bom disso tudo, ideal, né? Entendeu? Mas é uma situação legal. A gente tentar tirar o lado bom disso tudo. E aí, para quando aquele desinfeliz levanta a mão em sala de aula e pergunta: ô professor, como é que eu vou usar isso na vida? Tá aí, ó. Você tá usando PA e PG, estatística, função exponencial, curva de pico, como enfim. você falou também, resolução de equações. Tudo isso são dados, né, que entram nas equações, né, e que encontram os resultados, né. Porque isso tudo são equações que tem também dentro da estatística, né, onde você vai incrementando dados, né, para ter resultados. E aí dentro... Né, é uma coisa muito bem na prática, né. E a gente hoje em dia, devido às novas tecnologias, né, não tem uma carreira, uma profissão que não trabalhe com dados estatísticos. Exatamente. Né? Ó, tô fazendo, para quem não sabe, cursei geografia e agora estou cursando jornalismo. Geografia, eu lembro que estatística era uma matéria do bacharel. E eu não queria o bacharel, mas eu podia botar estatística como eletiva, que são matérias, para quem ainda não fez faculdade, a galera obviamente ainda está trilhando o caminho para chegar lá, são matérias que você escolhe, não são obrigatórias, mas você pode fazer. E eu fugi da estatística, Orlando, eu fugi, confesso. E aí cheguei agora no jornalismo, surpresa, o que tem lá para mim? Estatística. Estatística, né? Exatamente. Eu deixei pro último período e aí tô me lascando com estatística para me formar. E aí até um assunto que a gente já viu no 8º ano também, né? E a galera lembrou, inclusive, o Orlando, a Vanessa falaram disso, que é a questão da teoria malthusiana, né? Que o Thomas Malthus pegou justamente crescimento da população e produção de alimentos, né? Produção de alimentos seria numa progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Thomas Malthus, lá em 1798, ainda no finalzinho do século XVIII, ele preocupado que os alimentos cresceriam a população cresceria em uma progressão geométrica, ou seja, 2 mais 2, 4, 4 mais 4 vezes 4, 16, e por aí vai. Ou seja, faltariam alimentos por causa da progressão da população. E aí a gente tem uma parada semelhante, né? Que se hoje a produção ela parar por total, a quantidade de alimentos produzidos serão numa quantidade menor e não vai atender às demandas da população. E aí a gente tem a famosa lei da oferta e da procura, né? Quanto maior a procura por um produto e menor a oferta, o preço sobe e vice-versa, né? Isso aí. É aquela velha história, né? Às vezes eu encontro com ex-alunos, né, que falam assim, professor, eu nunca mais vou estudar matemática. Aí tá fazendo o quê? Contabilidade, administração, e diz que nunca mais vai ver matemática, economia. Rapaz. Não tem jeito, né, cara? É aquilo. A matemática, porque eu acho engraçado assim, embora eu tenha dificuldade com matemática, eu nunca desgostei de matemática, assim. Só que eu acho que é uma matéria que a galera tem muita implicância de achar que não vai usar. E assim, eu vejo como me faltou uma orientação quando eu era moleque para entender juros, para entender a aplicação de dinheiro, a própria educação financeira, porque a gente lida com isso todo dia, né? Se eu não pagar minha fatura do cartão de crédito, a gente vai ter juros. Se eu aplicar o dinheiro no lugar errado, eu vou perder dinheiro e por aí vai. Então, a matemática ela é muito presente para o nosso dia a dia. Né? O problema todo é esse, né? Que a gente estuda muito a matemática pura, né? Aí não vê as aplicações, né? Só depois, quando você está mais adulto, que tem mais maturidade, é que você começa a ver essas aplicações, né? E assim, você está usando a matemática e nem percebe que está usando esse raciocínio lógico da matemática, né? Então, isso aí é muito legal. A gente que trabalha com a matemática no dia a dia, né? A gente tenta influenciar essa garotada, né? No estudo de matemática, né? Entusiasmá-lo, empolgá-lo, né?
porque a matemática é uma coisa que está na respiração, né? No dia a dia, não tem jeito. Pois é. Quantidade de batimento, tudo é matemática. Orlando, queria te agradecer. Pô, a gente está gravando isso 9 horas Valeu, da eu também noite. queria agradecer a oportunidade de estar participando aí, ajudando aí essa garotada aí, né? E assim, ficar em casa, tranquilo, quarentena, que Exatamente. as coisas vão se ajeitando, né? Pode Exatamente. ser não tão rápido como a gente queria, né? Mas, né? E aí também desejar aí uma boa quarentena para todos. Lembrar que estamos todos com saudade do convívio diário, muita saudade. do bate-papo em sala de aula, do bate-papo na sala de professores, né? Pois é. Que a saudade é muito grande, né, cara? A gente começa a dar valor a pequenas coisas, o celular tocar de manhã cedo. Perfeito. É tenso a gente ser arrancado da nossa vida assim, mas espero que daqui a um tempo a gente possa olhar para trás e a gente entender que a gente participou de um momento histórico, né? Como eu tratei aqui com o Walter da gripe espanhola, enfim. Coisas que ficaram para trás, a gente está vivendo, está vivenciando um momento que o mundo parou, o mundo não parava assim desde a Segunda Guerra Mundial. Orlando, obrigadão, cara, valeu mesmo. Valeu, obrigado aí pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa, hein? Show de bola. Valeu, Orlando, Tamo junto. obrigado. Cara, e é isso, Valeu, galera, abração. a gente fica por aqui. Esse foi mais um Chá de Quarentena, e é aquilo, né? Embora a gente não esteja indo pra escola, vamos estudar, vamos manter a nossa cabeça funcionando, porque o nosso corpo tá parado. Se a nossa cabeça também parar, aí que a gente não consegue seguir em frente e aguentar toda essa pressão, todo esse momento que a gente tá vivendo. Valeu, galera, tchau, fui!